Romanos 12, 2. Quando já acharam, diga amém. Diz assim o texto sagrado. Eu vou ler uma versão, depois eu vou compartilhar a outra versão. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vou repetir. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Coloca a sua mão sobre o texto sagrado e vamos orar. Pai, esta é a tua palavra, ela é fiel e ela é digna de toda aceitação. Fale conosco, no nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, esse texto é muito peculiar, pois o apóstolo Paulo apresenta nos 11 primeiros capítulos desse livro de Romanos, ele começa a apresentar a justificação pela fé e os fundamentos da graça de Deus para a igreja. E ele chama os crentes a ter uma resposta prática de uma vida transformada. E eu quero ministrar aqui hoje sobre a mente transformada no campo de batalha. A nossa mente precisa ser transformada no período que estamos no campo de batalha. Eu lembro de um livro de uma autora chamada Joyce Meyer, uma pastora americana. E ela escreveu um livro muito interessante, Campo de Batalha da Mente. E a nossa mente, de fato, é um campo de batalha. Eu, como pastor e como psicólogo, atendendo tanta gente, a gente vê que, às vezes, o grande problema que as pessoas têm não é do lado de fora, mas é na mente. É do lado de dentro, né? E às vezes a pessoa está enxergando um problema com um caos tão grande, e esse caos não existe do lado de fora, mas é a batalha travada que está na mente. E eu atendo como psicólogo e até no gabinete pastoral, a gente acaba percebendo esses conflitos na mente, esse campo de batalha que há na mente. Mas eu tenho aprendido que a batalha que nós enfrentamos serve para transformar a nossa mentalidade, serve para transformar a nossa mente. A gente não pode nos acomodar, entrar numa batalha, entrar numa tribulação e sair do mesmo jeito. Não. Desculpa, gente, hoje eu estou resfriado. Nós não podemos entrar numa tribulação e sair do mesmo jeito. Muito pelo contrário, nós precisamos entender que é um convite de transformar a nossa mentalidade. O apóstolo Paulo traz para nós justificação pela fé, ele traz para nós a graça de Deus, e ele diz que a nossa vida tem que ser transformada, a nossa mentalidade tem que ser transformada. A gente não deve se conformar com o mundo, mas nós temos que trazer a nossa contribuição de transformação no mundo. Ah, pastor, eu não sou do mundo, eu sou do céu, concordo? E é verdade. Mas se você é do céu, está no mundo, nós somos chamados para transformar o mundo. Qual é a nossa contribuição? Olha o que o texto fala. Não vos conformeis com esse mundo. O que quer dizer no original, no grego? Não assume essa forma externa do mundo. Não se conformar significa não se moldar, não tomar forma. Quem gosta de fazer bolo? Você consegue fazer um bolo, você precisa de quê? De uma forma. Para quê? Porque você precisa de uma forma? Para que aquele bolo tenha uma forma. Estão comigo? E você acha que este mundo não tem uma forma? O mundo tem uma forma. Para quê? Para nos moldar, para nos conformar, para nos colocar do jeito deste século. Mas o que o apóstolo está dizendo? Não vos conformeis. Não se adapte, não se molde a este mundo. Rejeita o padrão invisível deste mundo. Veja na televisão o padrão que tem neste mundo. Você coloca um filho na escola de um jeito, ele volta de outro. É o molde.
Você entra um jovem, um adolescente desse, entra numa universidade federal, ou até particular, entra de um jeito, chega lá, tem um molde. E aí que está, ou você vai ser influenciado pelo mundo, ou você vai influenciar o mundo. Isso acontece no seu setor de trabalho, isso acontece na rua, isso acontece em qualquer lugar. Mas nós somos chamados para não se conformar com este século. Ah, pastor, vamos chamar de quadrado, vamos chamar de louco, vamos chamar de religioso, chame do que quiser, mas a gente não pode tomar a forma deste mundo. A Bíblia continua a mesma. A palavra continua do mesmo jeito. O mundo não precisa de cópias atualizadas. Deus procura discípulos transformados. A gente não pode ser uma cópia. A gente tem que ser discípulos transformados. Doa quem doer, irmãos. O sistema deste mundo é tão sutil, porque o diabo não se apresenta como o diabo. A mentalidade deste mundo não vem de forma declarada, vem de forma sutil. É na novela. É na novela, é na televisão, é nos programas, é na internet. E aí é uma imposição deste mundo de forma até cultural. E aí você começa a ter um comportamento igualzinho ao sistema deste mundo, às vezes nem de forma consciente, é de forma inconsciente. Você vai repetindo um padrão comportamental. Vocês estão comigo? Você vai repetindo. Tem gente que começa a ter uma atitude de algo que aprendeu na novela, algo que aprendeu no Big Brother. Por quê? Porque é o teu ídolo, é a tua referência. E aí você vai, porque você admira, porque você tem como exemplo, você vai repetindo o padrão deste século, vai repetindo o padrão deste mundo. E aí a palavra de Deus já não tem tanto sentido, porque você acha que é quadrado, que é retrógrado, é antigo, é algo que não tem mais valor, que isso é tudo bobeira, que não tem nada a ver, não tem nada a ver, e você vai se moldando ao sistema. Na roça, por exemplo, eles usam muito essa ilustração. Se você pegar uma panela quente, e joga um sapo naquela panela, ele pula e vai embora. Ele pula, ele já sente. Agora, se você pegar uma panela de água morna, fria, coloca o sapo ali e vai esquentando devagar, ele não percebe que a água está esquentando. Ou seja, ele vai se moldando, ele vai se adaptando, vai esquentando. Quando a água ferver, ele já não consegue mais sair dali. Porque ele foi moldando. Daqui a pouquinho ele morre, se adaptou tanto, daqui a pouquinho ele morre e nem percebe que chegou a hora da morte. Às vezes a gente vai se moldando tanto a esse sistema que a gente vai perdendo a fé, vai perdendo a espiritualidade, vai perdendo a intimidade com Deus, porque vai se adaptando, não tem nada a ver, bobeira, palhaçada, bobeira, vai se adaptando, vai vendo aí um monte de artistas que se converteu, foram criados tudo na igreja, agora fica crente, artista, milionário, começa a falar mal da igreja, começa a falar mal de pastor, começa a dizer que igreja é palhaçada, que Deus não precisa de igreja, e papapá, começa a bater na igreja, ou seja, é um evangelho personalizado para artista, e o pior é que tem um monte de pastor que cai nessa conversa, que é o evangelho personalizado, customizado, adaptado ao freguês, ao artista. E aí o que acontece? Você vai adaptando o evangelho, mas é muito pelo contrário, não é o evangelho que se adapta a nós, somos nós que devemos nos adaptar ao evangelho. Eu sei que a igreja evangélica cometeram alguns erros no passado. Exemplo, antigamente a igreja era muito dura na doutrina, nos usos e costumes. Eu peguei essa época. Quem pegou essa época antiga? Um homem não podia jogar futebol. Eu peguei essa época. Podia usar bermuda, né? Você pegou essa época? Mas eu entendi qual era. Hoje eu entendo qual era a preocupação na época. Com toda a ignorância dos nossos pais da fé, né? Eles
mulher não poderia fazer maquiagem, era uma ignorância só. Mas eu entendia, era excesso de zelo. Era preocupação. Então, não pode isso, não pode isso, não pode aquilo, não pode. Era tudo não pode, não era isso? O negócio era radical. E a gente achava que aquilo era um exagero. Sim, era um exagero. Mas eu entendi qual era a preocupação. Era o zelo. Era preservar. É tipo assim, cuidado com este mundo. Só que aí eles foram para um lado muito extremo. O que aconteceu agora? Pulando para o outro lado, pode tudo. Está tudo liberado. Aí sai da liberdade e entra para a libertinagem. Aí é um tal, não tem nada a ver. Eu lembro que se você faltasse o culto 3 vezes, você já era excluído. Hoje não. O camarada faz o que quer, o pastor tem que dar quer um cargo para não sair da igreja. Eu não estou nem aí para isso, meu irmão. Sabe? A gente foi abrindo muitas concessões, aí virou uma baderna. Mas eu entendi que o espírito daquela época era o quê? Nós não podemos acompanhar o padrão do mundo. Tirando os excessos. Vamos tirar os excessos. A gente precisa... pastor, mas roupa não salva ninguém. Claro que não. Maquiagem não salva ninguém. Eu sei que não. Mas um salvo sabe se vestir. Não salva ninguém. Roupa não salva ninguém. Mas um salvo sabe se comportar. Sim ou não? Ele se comporta como salvo. Ele veste como salvo. Ele fala como salvo. Ele olha como salvo. Ele é salvo. Estão claro aqui comigo, gente? Então nós não podemos acompanhar o padrão do mundo. É claro que a gente precisa se atualizar. É claro que a gente precisa renovar. Mas a gente não pode perder os princípios e os valores. Os princípios e os valores são os mesmos. A base é a mesma. Atualiza, melhora, faz de tudo. Antigamente eu pregava no culto, eu tinha um retroprojetor. Eu lembro que era pastor de uma igreja, o retroprojetor chamava Lázaro. Porque ele morria toda hora, aí tinha que bater nele para ressuscitar. Agora não tem mais retroprojetor, agora é telão de LED. Atualiza, mas o princípio é o mesmo, a palavra é a mesma, a mensagem é a mesma, a unção é a mesma, os valores são os mesmos, a base é a mesma. Então nós não podemos. 1 João 2,15 é o seguinte: não ameis o mundo e nem no que no mundo há. Conformar é ceder passivamente às pressões. Passivamente é cedendo, a gente vai cedendo, a gente vai se moldando, sabe? A nossa mente aos valores, egoísmo, orgulho, imediatismo. Eu sei que essa palavra hoje não é uma palavra para só ficar, eu sou pentecostal, eu sei que vocês querem ouvir eu dando glória a Deus, mas tem dia que é doutrina. O cristão maduro, ele reage ao mundo de uma forma madura. A resposta dele ao mundo é através do Espírito Santo. Então a gente não pode se conformar. A gente não pode ceder. Estava no Rio de Janeiro correndo com o pessoal da igreja. Fui correr lá, né? E aí a gente foi um dia antes, né? Para a corrida. E, meu irmão, não tem jeito. Eu não me identifico em nenhum lugar que eu sou pastor. Nem que eu sou crente. Mas eu não sei o que acontece. Alguém percebe, alguém descobre. E de repente a gente estava orando para um vendedor de milho na praia. Eu estava de bermuda, chinelo, todo sujo de areia, conversando com os irmãos, tomando mate, comendo milho. De repente o cara só tem como orar, ele tirou o boné e a gente orou por ele, profetizando a bênção. A gente não tem que ter vergonha do evangelho. Você não tinha vergonha quando vestia de mulher e pulava carnaval? Você não tinha vergonha bebendo cerveja na rua, fazendo vergonha para a tua família? Você não tinha vergonha, minha irmã, vestindo de homem para pular carnaval? Por que eu vou ter vergonha de orar no meio da praia de bermuda? Qual é o problema? Eu oro, tem hora que me para aqui no mercado, tem gente que eu oro na padaria. Eu vou pregar o evangelho aonde? Eu não tenho que ter vergonha disso não, irmão. A gente não tem do que se envergonhar. Eu me lembro que, falar nisso, a gente fez o verão gospel aqui no meio do carnaval. Aí Deus nos deu uma estratégia. Nós abrimos o templo, colocamos um palanque do lado de lá e colocamos uma faixa grandona. Oração aqui. Faça o seu pedido de oração aqui. Aí entrou um Homem-Aranha aqui, pedindo oração. Sei que vocês viram que Superman veio aqui pedir oração.
Veio gente fantasiada do carnaval, de Homem-Aranha, pedindo oração. Caiu gente endemoniada aqui, passando aqui em frente à igreja. Por quê? Porque nós não podemos nos conformar com este século, com este mundo. E aí o tempo ficou aberto aqui, entrou gente que anda endemoniado, e entrou gente fantasiada dentro da igreja, e a gente não julgava essas pessoas, a gente falava do amor, porque a gente não tem que se vergonhar. Eu estava na praia, daqui a pouquinho nós fomos para o calçadão de Copacabana, o vendedor de mate falou assim: eu estou afastado do caminho do Senhor, vocês podem orar por mim? E no meio do calçadão, de bermuda, todo sujo de areia, um monte de gente olhando, e a gente estendeu a mão e profetizamos. Sabe por quê? Porque aonde tem uma vida, ali há um campo missionário. Não importa se é na praia, se é no mercado, não importa se é na padaria, nós vamos levar a mensagem, porque nós não devemos nos conformar com este mundo, mas pelo contrário, nós temos que transformar pela renovação da nossa mente. Alguém recebe essa palavra? Quando a palavra fala assim, transformai-vos, significa o seguinte: assume a sua responsabilidade com a sua própria mudança. Não é a mudança do outro, é com a nossa. Ah, pastor, o Brasil precisa mudar. Não, quem precisa mudar é você. Meu ministério precisa mudar. Quem tem que mudar é você. A sua casa, não, começa por você. Então, quando eu transformai-vos, é o seguinte: olha, assumo a minha responsabilidade de mudança. A transformação de forma essência é mudar o interior e continuar mudando. A conversão te salva, mas é a transformação que te prepara a viver como salvo. Então eu me converto, estou salvo, mas quando eu renovo a minha mente, eu estou me preparando para viver como salvo. A mentalidade muda. Vocês estão comigo? Diga amém. Então, existe uma postura intencional do Espírito Santo. Não é algo que acontece de fora para dentro, mas é algo que acontece de dentro para fora. 2 Coríntios 3:18 fala assim: somos transformados de glória em glória. A nossa mente precisa ser transformada. É interessante que ele fala isso. Não vos conformeis com este século, mas transformai. Transformar em quê? Pela renovação da vossa mente. A mente é um campo de batalha. Você já percebeu isso? Porque antes de você sentir, você primeiro pensa. Você pensa, depois você sente e depois você age. Aí você tem uma ação comportamental. Mas esse comportamento começou onde? Começou com o pensamento. Começou com o pensamento. Então você começa a pensar. Vou dar um exemplo. Pessoas que, por exemplo, que tem TAG, transtorno de ansiedade generalizado. Pessoa que está num quadro de ansiedade generalizado. A mente dessa pessoa é acelerada. É 8 ou 80, ou é tudo ou nada. O pensamento é catastrófico. Acho que vai acabar, vai dar tudo errado, vai estar tudo errado. Aí você olha a vida da pessoa e fala assim: não tem nada errado, é a cabeça, é a mente. Se tiver errado, qual é o problema também? Resolve como um adulto e acabou. Mas não é assim. A mente começa a ficar acelerada. E daqui a pouco começa a comer, começa a ficar angustiado. O coração começa a ficar apertado. Palpitação do coração, falta de ar. O mundo está desabando, começa a ficar angustiado, começa a suar, daqui a pouquinho, qual é o comportamento? Começa a ficar agressivo, começa a ficar nervoso, começa a dar patada em todo mundo, brigar com todo mundo, comportamento. Mas aonde que começou isso? Na mente. Por isso a palavra de Deus hoje é que Deus vai trazer uma renovação na nossa mente aqui hoje. Alguém pega essa palavra aqui? Hoje é uma noite de mentes renovadas. E eu quero profetizar aqui hoje que Deus vai renovar a nossa mentalidade. Deus vai renovar a nossa mente. Nós precisamos ter a mente de Cristo. Quem recebe essa palavra aqui hoje? Glorifica o nome do Senhor. Reaja a Ele, a honra a Ele, a glória. A renovação é completa, é reconstrução, é restauração da essência. Olha para mim, a sua mente é um laboratório, onde a fé
ou o medo será construído. Então a nossa mente é uma fábrica, é um laboratório, ou de fé, ou de medo. Como que você quer construir a sua mente? Nossos pensamentos são só pensamentos, mas nossos pensamentos definem o que sentimos. Mas o que nós sentimos influi no nosso comportamento. Quantas coisas que você tomou decisão e falou assim, que arrependimento de eu ter feito isso. Por quê? Agiu na emoção. Agiu no sentimento. Renovar a mente é desconstruir mentiras antigas e instalar verdades internas. Renovar a mente antes de construir, é desconstruir. Você sabia disso, gente? Veio aqui uma memória, um negócio interessante. Eu lembro que um casal estava almoçando e aí a esposa, ela fazia o peixe, ela cortava a cabeça do peixe e o rabo do peixe para fazer o peixe frito. E o marido gostava de comer cabeça de peixe e rabo de peixe, ela cortava. Aí ele disse, amor, por que você corta a cabeça e o rabo do peixe? Ela, porque minha mãe me ensinou assim. Minha mãe sempre fez assim. Aí procurou a mãe. Mãe, eu faço peixe, eu corto a cabeça e corto o rabo do peixe. Por que você faz isso? Ah, minha filha, porque a sua avó me ensinou assim. A avó estava viva. Vamos atrás da avó. Chega na avó, vó, sua neta faz o peixe sem cabeça e rabo. Eu também faço, mãe, sem cabeça e rabo. Por que a senhora ensinou a gente a cortar a cabeça e o rabo do peixe? Ela, minha filha, porque na época a frigideira era pequena. E aí eu não tinha uma frigideira para colocar um peixe tão grande. Então eu cortava a cabeça, o rabo, porque cabia na minha frigideira. Ou seja, aquilo ali foi repetido de geração em geração. E o motivo era por causa do tamanho da frigideira. Na época tinha frigideira pequena. Hoje tem uma panela desse tamanho, você faz uma paeja. Um tacho enorme, você põe o peixe que você quiser ali, sim ou não? Mas por que a gente vai repetindo o padrão? Porque ensinaram, a gente vai, e não sabe a verdade daquilo ali. Vocês estão entendendo, gente? Tem alguém comigo aqui? Diga amém. Então, a nossa mente precisa ser renovada. Nós precisamos entender, porque nós precisamos desfazer de construções antigas da nossa mente. Quer ver outra coisa? Você conhece pessoas que falam assim, eu nasci assim, vou viver assim e vou morrer assim. Você escutou isso quantas vezes na sua vida? Várias vezes, sim ou não? Isso é uma mentira. Mas isso às vezes está internalizado no nosso coração. E aí a gente fala assim, é o meu jeito. Sempre fui assim. E se pisar no meu calo, eu rodo a baiana. Pelo amor de Deus, meu irmão. Cadê a renovação da nossa mente? Você nasceu assim, mas você não é obrigado a viver assim e nem morrer assim. Você pode ser transformado pela renovação da sua mente. Então aí você precisa desfazer de coisas antigas que te prejudicaram, que não eram verdade, eram mentiras. E só é possível através da palavra e da oração. Irmão, como que você vai ter a mente renovada? Você fica 3 horas no TikTok. Ai, eu não estou com vontade de orar. Irmãos, 90% das vezes que eu vou orar, eu não tenho vontade. Como é que um pastor fala isso? Isso é um absurdo. É verdade. Quase toda madrugada o Espírito Santo me acorda. Eu acordo assim, uau! 3 horas eu vou orar. Meus devocionais são todos chatos. Não tem, é tédio. E a gente precisa aprender a suportar o tédio. Porque nem sempre Deus vai descer no teu quarto, vai manifestar a glória dele na tua vida. E você vai deixar de orar por causa disso? Você vai deixar de ler a Bíblia por causa disso? Você vai deixar de jejuar por causa disso? Que relacionamento este viciado em dopamina? Viciado em prazer o tempo todo? Viciado em motivação o tempo todo, meu irmão?
que você quer se emocionar o tempo todo? Irmãos, eu sou pentecostal, eu sou avivado, eu gosto do fogo, eu gosto do movimento. Mas a gente precisa entender que relacionamento com Deus não é só assim. Relacionamento com Deus você tem que suportar o tédio, a frustração, a chatice e continuar ali com a tua fé, apesar de tudo. Ponto. Eu faço a maioria dos meus devocionais, eu não sinto nada. Você acha que eu vou vir aqui, eu vou orar 12 horas aqui? Você acha que vai ser assim? Não. Eu vou orar porque tem que orar. Eu leio porque tem que ler. Você acha que você fica preso no Instagram ou no TikTok, viciado nisso? Eles não estudaram sobre isso? Para te prender nisso? Tudo estudado. Para te prender aí. Aí você fala assim, eu não tenho tempo para orar. As redes sociais mostraram para nós que a gente não tem falta de tempo, a gente tem falta de prioridade. É uma revolução cultural para te prender. Para você não ter tempo para a igreja. Para você não ter tempo para buscar a Deus. Ah, ficar tá na igreja todo dia, se eu não sou religioso, Jesus está em todo lugar. Essa é a conversa. Essa é a conversa. Precisa congregar, e e tá. Então não entendeu que nós precisamos passar por um processo de renovação da nossa mente. Quem está comigo, diga amém. E ele diz, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, para que você possa experimentar a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus a gente não experimenta de forma teórica. A gente experimenta a vontade de Deus de forma prática. Não é aqui no culto recebendo essa palavra. É amanhã, segunda-feira, pegando a van, pegando o ônibus, chegando no trabalho, aquela pessoa que está falando mal de você, te dando bom dia, e aí você fala assim, eu tenho que experimentar a vontade de Deus aqui. No dia a dia. Nas relações práticas. É no dia a dia. É provar pela experiência, ser testado. É ser experimentado. A fé não é apenas crer em algo invisível, é viver algo incontestável. A fé é loucura, gente. Imagina Deus falar assim para Abraão, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. O que ele tinha de evidência? Nada, ele só tinha uma palavra. Imagina Abraão andando. Abraão, você está indo para onde? Rapaz... Deixa eu pegar o Google Maps aqui. Deixa eu pegar o Waze. Você está indo para onde, Abraão? Rapaz, esse eu estou no GPS do céu. Deus só mandou ir. E no caminho, Ele vai mostrar para mim para onde que eu tenho que seguir. Isso é viver pela fé. Sabe qual é o problema? A gente quer tudo palpável. A gente quer tudo na mão. A gente quer tudo explicadinho. A gente quer tudo organizadinho. Para depois crer. Pô, se for fazer isso, não precisa de fé. É justamente o contrário. Eu decido confiar em Deus independente de qualquer coisa. Independente de qualquer coisa, uma mente renovada, ela leva a gente a uma experiência prática à vontade de Deus. Deus não quer apenas que você conheça a sua vontade, Deus quer que a gente desfrute e viva a sua vontade. É quando você chega num lugar, você tem que mentir. Eu me lembro que eu era adolescente, meu pai me colocou para trabalhar muito cedo. 13 anos de idade, ele me colocou para trabalhar. Com 15 anos de idade, eu já tinha carteira assinada. Aí eu me lembro que fui servir a marinha com 18 anos. Eu me lembro que eu tinha um chefe. Eu era um dos mais novos, era adolescente. Naquela época, a gente começava a trabalhar muito cedo. E era normal. Hoje em dia, nem pode, sei lá. Aí eu me lembro que o meu chefe falava assim para mim. Nácio, quando fulano ligar, avisa que eu não tô. E aí, crente? Pai do Senhor. Eu falei, rapaz, o que vai ser? Se eu falo que ele tá, eu perco o emprego. Ou eu fico queimado com o chefe. Que eu estou desmentindo o chefe. Mas se eu falo que ele não tá, eu estou ferindo o coração de Deus. Eu estou mentindo. E agora? Perco o emprego? Ou fico com Deus? Ou eu minto e seguro o emprego? Rapaz. E eu orando assim, Senhor, que no dia tem um outro funcionário, menos eu. Não pode. Rapaz, dito e certo. Eu estava do lado do telefone naquele dia. Aí ligou, fulano tá aí?
Ele estava numa sala em cima e embaixo escutando tudo. Eu falei, tá assim. Eu só ouvi o barulho lá, rapaz! Tá assim, não sei o que lá, só um minutinho. Aí eu falei, fulano, ele quer falar com você. Ele, o quê? Me xingou até a 5ª geração. Aí ele atendeu, tal. Quando terminou o expediente, ele, não é possível, você não está entendendo. Eu falei, cara, não posso, não quero, tal. Aí eu falei para ele, cara, você não pede para outro funcionário fazer isso? Porque eu não vou fazer. Resumo da obra, aconteceu umas 2 vezes de novo. Rapaz, ele passou o sabão, eu falei assim, cara, eu não vou aguentar ficar nesse ambiente. E tem lugares, irmão, que você vai ter que fazer uma escolha. Ou agradar a Deus, ou se moldar ao mundo. Ou se moldar ao mundo. Irmãos, escuta essa aqui. Chegou um belo dia, eu já estava cansado disso, e eu falava que ele estava, etc. Ele me chamou, e com os olhos lacrimejando em lágrimas, ele falou assim, eu quero te pedir perdão. Porque você é o funcionário que eu mais confio nessa empresa. E você é é o mais novo, mas é o que eu mais confio. Eu jamais deveria pedir para você fazer isso. Aí eu estava indo para uma nova empresa trabalhar, ele falou assim, eu te ofereço 3 vezes mais para você não ir embora daqui. Eu estava indo trabalhar numa multinacional. Ele, cara, por favor, vem trabalhar aqui. Aí ele falou, te dou 2 vezes. Eu falei, não, eu te dou 3 vezes. Eu já tremi na base, né? Eu falei, rapaz, aí complicou. Eu te dou tudo. O que você vai ganhar lá? Eu te dou mais. O que você quer? Só você falar. Eu falei, não, cara, eu quero viver uma experiência em outro lugar, mas eu também não estou nem saindo por causa disso. É por uma questão de carreira mesmo. E ele falou assim, eu quero te pedir perdão por ter forçado você a mentir. Irmão, você acha que a gente não vai ser testado na nossa fé? Você acha que não vai ser testado? Você acha que a gente não vai ser apertado? Você acha que o mundo não vai tentar nos moldar a fazer a vontade do mundo? Sabe que aquilo ali aconteceu? As portas se abriram para mim, irmãos. Na hora as portas se fecharam, na hora eu fui humilhado, na hora eu fui esculhambado, os funcionários se juntaram e falaram assim, ó o aleluia lá, ó o crente lá, olha o Bíblia lá, olha a religiosidade, qual é o problema? Me esculhambaram, eu fiquei sozinho nessa batalha, mas não importa, eu estava sozinho, mas eu estava com a presença de Deus. É melhor, irmão, estar dando tudo errado na tua vida, mas você está na presença de Deus, do que estar dando tudo certo e você longe da presença de Deus. Se é para escolher o caos com Deus, do que tudo dando certo sem Deus. Só que aconteceu, sabe o quê? As portas se abriram. Eu sempre escolhi aonde eu podia trabalhar. Nunca precisei bater na porta, sempre abri, as portas se abriam. Porque a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão. Salmo 23, versículo de número 6. A bondade e a misericórdia. Isso aqui não é vaidade não, irmãos. Eu estou querendo só te testemunhar, edificar a tua fé. Vale a pena ser ridicularizado por causa da tua fé. Vale a pena ser humilhado por causa da tua fé. Vale a pena sofrer por causa do evangelho. Fica tranquilo, Deus lá na frente vai te recompensar. Lá na frente Ele vai te honrar. Lá na frente Ele vai ver o que você está fazendo e vai preparar o melhor para você. Quem está entendendo, diga amém. Por quê? Quem é fiel no pouco, Deus vai colocar a desfrutar do muito. Mente renovada. Agora você vai ter que tomar uma atitude de ter uma mente renovada. Deus quer que a sua mente seja renovada, mas você vai entender que você não vai poder entender a vontade de Deus com os filtros humanos. Mas você vai ter que ver isso com os olhos do céu. Você já teve a experiência de voltar 10 anos no lugar que você passou e você fala assim, cara, eu já não sou mais a mesma pessoa de 10 anos atrás? Aí as pessoas de 10 anos atrás vêm cumprimentar, falar com você como se você tivesse aquela mesma mentalidade. Você já mudou há muito tempo. Sim ou não? Eu fui convidado a pregar numa igreja que eu fui ovelha que eu tinha 15 anos de idade. Aí descobriram que eu sou pastor, descobriram que eu pastorei a igreja, que eu prego, que eu sou escritor. E você, rapaz, como é que a gente faz para trazer o Inácio, que era aquele adolescente?
Aí eu fui. Aí eu cheguei lá 25 anos depois. Novo. Eu tô com 40. Não vou falar a minha idade, não. Estou com 42, meu aniversário agora é em setembro, tá? Recebo presente, em nome de Jesus. E aí eu cheguei lá, olhei a igreja e me vi com 15 anos de idade sentado no banco da igreja. E aí eu estava lá, fui apresentado como pastor, sentei do lado do pastor presidente. Todo ano eu sou convidado para pregar na conferência dessa igreja. Sabe o que me assustou? Eu encontrei os meus amigos naquela época, no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, com a mesma mentalidade. Vocês estão entendendo? Não aprenderam, não se desenvolveram. Sabe? Deus permite essas batalhas da nossa vida para a gente transformar a nossa mente, para expandir a nossa mentalidade. Escreve isso aqui. Não existe mudança de realidade sem mudança de mentalidade. Antes de acontecer uma mudança de realidade, vai ser necessário passar por uma mudança de mentalidade. A mente precisa ser mudada. Então só há mudança de realidade se tiver mudança de mentalidade. Agora é interessante que o texto fala assim: experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é confiável, mesmo que a gente não consiga compreender. Que isso, pastor? Eu confio na vontade de Deus, mas eu não compreendo tudo. A gente acha que a gente só pode confiar naquilo que a gente compreende. Com Deus é o contrário. Eu confio na vontade de Deus, mesmo sem compreender total a vontade do Senhor. É a história de Abraão. Você vai, mas você não sabe nem para onde está indo, mas você vai. Por quê? Porque você confia na vontade de Deus. Romanos 8:28 diz o quê? Que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, chamados segundo o seu propósito. Vocês estão comigo? Estão entendendo o que eu estou falando aqui? Ou seja, experimentar a bondade de Deus, a vontade de Deus, é confiar mesmo sem compreender. Eu não entendo tudo diante de Deus, mas eu confio nele. Eu não consigo entender muitas coisas, mas eu confio nele. A nossa mente é tão pequena que não consegue alcançar a mente de Deus, mas eu decido confiar nele, mesmo sem entender. Mesmo sem entender, eu decido confiar. Eu decido acreditar, porque viver a vontade de Deus, experimentar a vontade de Deus, é confiar mesmo sem compreender. Mas eu sei que a Bíblia diz o seguinte, que ela é boa, ela é perfeita e agradável. A palavra boa no original, no grego, significa ágapos, que é trazer crescimento, vida e direção. E isso exige renúncia. Não existe cumprir a vontade de Deus sem renúncia. Que evangelho é esse, irmão? Que você faz o que quer, a hora que quer, do jeito que quer, e que Deus que resolva a tua vida. Não, é o contrário. Viver a vontade de Deus é dizer não para a nossa própria carne. Kant dizia que a verdadeira liberdade é fazer aquilo que você não quer. Essa é a verdadeira liberdade. O que o mundo diz? Que a verdadeira liberdade é você fazer o que você quer. Não. Quem faz o que quer está preso às suas próprias vaidades, desejos e prazeres. Você conhece uma pessoa que faz o que quer o tempo todo? Está aprisionado. Está aprisionado na ganância, na vaidade. Está aprisionado nos prazeres, está aprisionado na prostituição, está aprisionado no ego, está aprisionado no dinheiro, está aprisionado na vaidade. A verdadeira liberdade é quando você diz não para si mesmo, para viver a vontade de Deus. Ela é boa. Ela diz também que ela é agradável. Agradar a Deus traz paz ao coração daquele que é obediente. Eu nunca vi um desviado com paz. Aí toda pessoa que sofre, renuncia, faz a vontade de Deus, mesmo sofrendo, sente paz. Sente paz. Porque fazer a vontade de Deus, ela é agradável. Ela é perfeita, que significa no original do grego, ela é completa. Ela é sem falhas. Ela é exatamente o que precisamos. Olha para mim.
A vontade de Deus é Deus fazer não aquilo que nós queremos, mas é fazer aquilo que nós precisamos. Ela é perfeita por causa disso. Irmãos, quantas coisas que você pediu para Deus, e 5 anos depois, Deus não te deu, você falou assim, ainda bem que Deus não me deu. Já aconteceu isso com vocês? Eu orei, pedi, Deus não deu. 5 anos depois você falou assim, rapaz, que bom que Deus não me deu, porque se Ele tivesse me dado o que eu pedi. A Bíblia diz, pedis e não recebeis porque pedis mal. Ainda bem que Deus não atende às nossas orações. Agora eu tenho certeza, Deus ouve todas as nossas orações. Deus responde a todas as nossas orações. Que isso, pastor? Não. Deus responde a todas as nossas orações. Não que significa que Ele vai cumprir tudo que você pede. Ele tem uma resposta. E a resposta dele ou às vezes é sim. E a resposta dele às vezes é não. Às vezes a resposta dele espera. Às vezes fica calmo. Às vezes fica quieta. Mas a resposta sempre vai ter. Eu sei que vocês queriam me ver hoje pentecostal. Fogo, tal. Mas tem dia que é doutrina, irmão. Tem dia que é palavra. Não. Eu gosto, mas estou gripado, estou resfriado. Deus não apenas tem um plano para você. Ele é o próprio plano. Deus não tem algo bom para você. Ele que é o bom para você. Deus não apenas tem um projeto para você. Ele é o próprio projeto. Para de se preocupar, qual é o plano? Qual é o projeto? Não, eu quero Ele, acabou. Ele é o meu plano, Ele é o meu projeto na minha vida. Apóstolo Paulo dizia, já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Acabou. Apóstolo Paulo chegou no nível de, acho que foi quinta-feira agora eu estava falando, que todas as pessoas que buscam a Deus porque Ele faz, Ele não faz. Mas todas as pessoas que buscam a Deus pelo que Ele é, Ele faz. É isso? O apóstolo Paulo foi preso. Paulo e Silas foram na prisão. E aí, em vez de eles reclamarem, eles começaram a louvar. Eles não oraram pedindo para sair da prisão. Mas o louvor, a adoração a Deus fez as portas das prisões se abrirem. Porque ele não estava preocupado com prisões abertas. Eles não estavam preocupados com qual era o plano. Ele estava preocupado que Deus, o próprio Senhor, o próprio Jesus era o próprio plano deles. Adorar a Ele. Essa pirracinha de crente, se Deus não me der, eu saio da igreja. Se Deus não fizer, eu saio do ministério. Eu fui me converter, comecei a passar por luta. É isso mesmo, você vai aceitar Jesus e vai vir chumbo grosso. Vai vir guerra. E aí é a hora de você crescer, amadurecer e parar com essa conversa fiada. Essa história que você aceitou Jesus vai dar tudo certo, isso é conversa. Pelo contrário, você vai aceitar Jesus, muitas coisas vão começar a dar errado. Porque a luz incomoda as trevas. Mas o que acontece? Vale a pena ser fiel. Adore a Deus apesar de tudo. Significa que tudo vai dar errado? Não, muita coisa vai dar certo. E outra coisa, aprenda a desfrutar da bênção. Hoje mesmo estava conversando com um amigo, orei por ele de madrugada, ele e a família dele. Ele falou, ora por mim que eu estou passando por uma luta muito grande. Eu falei, o quê? Eu estou de frente para a praia aqui na Bahia, comendo um camarão. Que luta que eu estou passando. Aí eu falei para ele assim, rapaz, desfrute disso. Celebre esse momento. Porque uma mulher de Deus, um homem de Deus passa por tanta luta. E quando chega na hora de desfrutar, de passear, de viajar, tem que celebrar isso mesmo. Você tem que se sentir merecedor disso sim. Você não tem que ficar com vergonha ou com medo que vão pensar que você está viajando, que você está na praia, que você pegou o avião, que você viajou, que você está comendo um camarão na beira da praia. Aproveite isso mesmo, desacelere, passeia, viaje, celebre esses momentos também. Às vezes nessa praia a gente tem que orar na praia, né? Recebe aí, irmão. Giovanni já falou, eu recebo. Recebe aí uma viagem internacional.
recebe aí uma viagem nacional, recebe aí um passeio, recebe prosperidade. Esse ano Deus vai abrir novas portas sobre você. Você vai cantar um hino da vitória. Valeu a pena sofrer, valeu a pena passar por dor, porque quem foi fiel no pouco, Deus vai colocar você no muito. Quem está querendo viver o muito de Deus na sua vida? Celebre. Por que eu tenho que celebrar? Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus não é só sofrimento. A vontade de Deus, porque eu vejo crente que quando é abençoado, quer viver o dia da bênção com dor. Ai, quem sou eu, pastor? Ai, não sou merecedor. Gente, a gente não é merecedor, mas Deus nos faz merecer. Celebre. Qual o problema de você ter um carro bom, se você pode ter? Qual o problema de você ter uma bicicleta boa, se você pode ter? Qual o problema de você viajar, você pode ter? Se você pode se alegrar comendo uma pipoca e um cachorro quente, glória a Deus. Agora, se você pode ir para uma beira na praia, qual o problema? Glória a Deus também. Isso tudo é bondade e fidelidade de Deus na sua vida. Agora, se você não for grato no pouco, você nunca vai saber desfrutar do muito. Então, o caminho de Deus é perfeito. Lá em Provérbios, eu gosto muito desse versículo que fala: a vereda do justo é como a luz da aurora, e vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. A verdade é, irmãos, que quando você vai vivendo para Deus, você nem faz questão mais se está tudo dando certo ou se está tudo dando errado. Você aprende a desfrutar da presença de Deus em qualquer situação. Está tudo dando certo, você desfruta. Está tudo dando errado, Deus quer me ensinar algo maravilhoso. Alguma coisa Deus quer renovar a minha mente. Tudo dando errado, um caos se instalou. Maravilha, Deus quer me ensinar algo. Oh, maravilha, problema é uma oportunidade para eu experimentar a manifestação da glória de Deus. Opa, está tudo dando certo, então está na hora de eu desfrutar a maravilha de Deus na minha vida. Você está entendendo, irmãos? Não é o que acontece, mas é o que você faz com aquilo que aconteceu com você. A vontade de Deus não é uma linha de chegada. A vontade de Deus, ela é contínua. Eu não vivo a vontade de Deus hoje, pronto, você venceu um ciclo da tua vida, pronto, eu já entendi tudo da vontade de Deus. Não, você viveu uma etapa, Deus vai te levar para um novo nível. E cada etapa você está aprendendo algo novo com Deus, porque a vontade de Deus é daqui até o céu. Ela é contínua. A vontade de Deus, ela é resistente ao mundo. Ela nunca vai fazer você se conformar com este mundo. A vontade de Deus é para te transformar, é uma redenção ao Espírito Santo. A vontade de Deus é uma renovação constante. A mente está sempre em processo de mudança. Porque a mudança, a transformação que Deus deseja, não é momentânea. Ela é contínua. Ela é profunda. E ela nos conduz à plenitude. A vontade de Deus não é um momento da tua vida. É todos os momentos da sua vida. Sempre tem algo a aprender. Sabe por que no século XVIII, John Wesley, pregadores faziam diário? Quem foi adolescente que tinha diário? Na época da adolescência, papel de carta. Ih, vocês são velhos, hein, gente? Quem aqui até hoje, adolescente, faz diário? Isso não existe mais não, né? Tem alguns ainda, Samar. Tem alguns ainda que faz diário. Você sabe por que no século XVIII se fazia diário? Hoje, por que se faz diário hoje? Porque você quer relatar o seu dia, é uma memória, entendeu? A coisa é isso, não é isso? Só que no século XVIII, sabe por que John Wesley, por exemplo, os pregadores, os príncipes, os pregadores, os heróis da fé, fazia diário? Ele terminava o dia, escrevia tudo. Quando eles escreviam tudo, quando o dia acabava, eles faziam o diário, sabe para quê? Era uma autodisciplina, era para dizer assim, Súlio, dizer assim, ó, o que aconteceu nesse dia que eu posso melhorar para não acontecer amanhã? É uma autodisciplina. Então eles faziam um diário e falavam assim, olha, eu orei pouco. Eu falei o que não devia ter falado naquele dia. Assim o tempo todo. Aí, aquilo é como se o Espírito Santo estivesse mostrando assim, amanhã você vai fazer diferente.
Aí chegava no outro dia e já lembrava, ontem, que o Espírito Santo faz isso. Você fala algo com alguém, vai embora, o Espírito Santo assim, ó, pode voltar. Aquilo que você falou com fulano, irmão, isso já aconteceu comigo várias vezes, tá? Às vezes eu estou na lanchonete, às vezes eu estou num lugar, falo alguma coisa, vou embora, o Espírito Santo, pode voltar. Aí eu chego lá, desculpa, estar com a cabeça quente. Não podia ter falado assim. Aconteceu isso comigo. Mas que bênção isso, irmãos. Isso é maravilhoso. O Espírito Santo está nos corrigindo. Agora, triste é quando o Espírito Santo fala para você corrigir e você não corrige nunca. Por causa da soberba, por causa do orgulho, por causa da vaidade. A Bíblia diz que a soberba precede a queda. A Bíblia diz que Deus resiste o soberbo, mas dá graça ao humilde. Isso é um tratamento do Espírito Santo na nossa vida. Às vezes você entra em lugares, sai em lugares, conversa com alguém, pede desculpa. Qual é o problema de pedir desculpa? Não, é fulano que tem que... Ah, pastor, porque eu falei, porque me cutucou. Porque eu falei, porque ficou me apertando. Não, seja responsável pela tua parte. Seja fiel pela tua parte. Se a outra pessoa errou ou deixou de errar, aí a pessoa resolve com Deus. Mas se você tem a sua parcela, resolva pela tua parcela. Amém? A transformação que Deus deseja, ela não é momentânea, ela é contínua, ela é profunda. É todo dia, todo dia. Por isso que às vezes eu estou fazendo um devocional, meu Deus, às vezes uma frase no devocional me segura um mês. Às vezes uma palavra como essa vai te segurar 2 meses da sua vida. Vai clarear a tua mentalidade. Pois você vai ver quanto que Deus vai fazer. Do que Deus tem para a sua vida. Por isso que a gente tem as mensagens lá no meu canal, eu tenho no meu Instagram, eu tenho no meu canal, porque as pessoas depois podem ir lá, rever, assistir e compartilhar a mensagem. E o Mickey bota para mim, às vezes, o vídeo lá da sala da casa na televisão, pastor, estou te ouvindo aqui. Mensagem. Por quê? Porque a gente precisa, sabe, renovar a nossa mente. E renovar a mente, às vezes a gente precisa reler, ler, reler, assistir, reassistir, assistir sempre. A repetição é pedagógica. Deus repete com a gente quantas coisas. Eu preguei uma mensagem aqui hoje pela manhã, diferente dos 2 cultos da noite. Eu falei, meu Deus, um texto tão conhecido, tão batido, e Deus trouxe uma revelação tão diferente. Porque a palavra de Deus, ela se renova. Pode ser que amanhã eu volte nesse texto, mas é uma outra revelação. É uma outra insight, é uma outra revelação. É um outro direcionamento. Quem está comigo, diga amém. Se coloque de pé. Vamos orar. Vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Melhor, se você pudesse ajoelhar, se ajoelha. E nós vamos consagrar os elementos da Santa Ceia e consagrar as nossas vidas. Bendito Deus e eterno Pai. Nós não entendemos muitas coisas, mas nós decidimos confiar mesmo sem entender. Como o Senhor é lindo, como o Senhor é maravilhoso. Pai, nós colocamos as nossas vidas diante de Ti. Colocamos as nossas vidas diante de Ti, ó Pai. Perdoa os nossos pecados e as nossas falhas. Consagra, Senhor, a dádiva de pão e vinho, a fim de que o pão que vamos comer seja comunhão com o corpo, o vinho que vamos beber seja comunhão com o sangue, tendo na nossa memória a Tua paixão e morte, a Tua ressurreição e ascensão. Nós colocamos as nossas vidas diante de Ti. A Tua palavra diz, examina-te, pois, um homem a si mesmo, que ao beber do cálice, ao comer do pão, não faça isso para a sua própria condenação. Nós colocamos as nossas vidas diante de Ti e consagramos as nossas vidas a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.
Oh, aleluia. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão, o partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto todas as vezes que comerdes, em memória de mim. De semelhante modo, depois de haver ceado, pegou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Voluntários. Oh, aleluia. Pessoal que está na galeria, pode ficar aí na galeria, que os irmãos vão levar para vocês aí em cima da galeria. Tem mais alguém? Os irmãos vão poder vir pelo meio e voltar pelas laterais. Irmãos e irmãs, o Senhor Jesus ressurreto presente está. E Ele nos convida a participar desse memorial. Comer do pão e beber do cálice. Sai do seu lugar e vamos participar do memorial que Ele nos mandou celebrar. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me conquistou.